Estamos aqui agora iniciando a nossa aula hoje, segunda-feira, na unidade 3 aqui do módulo Hebreus e Epístolas Gerais. Hoje, conforme nós já falamos aqui, vamos estar falando sobre as epístolas universais, as epístolas petrinas, primeira e segunda epístola de Pedro, o apóstolo Pedro. Sobre essa questão vale-se dizer e importante verificar que Pedro, ele teve uma importância singular ao transcorrer de toda a história bíblica, bem como nos rudimentos e principalmente na ajuda dos fundamentos e rudimentos aí da igreja primitiva, os nossos pais na fé. Então, as epístolas petrinas, elas tiveram um papel fundamental para a edificação e solidificação da nossa fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Pedro, ele que foi aí, não resta dúvidas, muito poucas dúvidas de que de fato tenha sido ele o escritor da primeira epístola aí que recebe o seu nome, Epístola de Pedro. Então não existe dúvidas com relação a isso, é um pensamento unânime. Existe uma ou outra dissonância apenas mesmo entre os teólogos liberais, e quanto a isso não há novidade, porque principalmente os mais estudiosos aí, os teólogos da área liberal, eles sempre vão encontrar alguma coisa sobre o que falar, sobre o que se questionar. Sendo assim, não é nenhuma novidade nós entendermos esses pormenores quando nós vemos aqui alguma indagação de algum questionamento sobre a autoria disso ou daquilo. A gente já percebe que essa é uma tônica mesmo aí daqueles que são considerados aí da ala da teologia liberal. Muito bem, eu queria que você já abrisse aí, por gentileza, meus queridos, aí no seu livro, porque vamos estar utilizando aí ele. Abra, por favor, por bondade, aí nas páginas 95 do seu livro. A partir da página 95, aí até a página 125, vamos estar falando aí sobre as epístolas universais do apóstolo Paulo. No primeiro ponto aí é importante nós estarmos falando aí, 1.1, vai falar sobre Pedro, o pescador. Quem foi Pedro? Na verdade, Pedro, ele de Betsaida, dessa região ali conhecida, e veio da parte ali da Galileia. Ele era helenista, tinha essa tradição, uma convivência aí muito próxima com a linguagem do grego, dada a região de onde ele era oriundo. Então esse Pedro, irmão de André, pescador, tinha uma empresa de pescaria, onde tinha uma sociedade com Tiago e João, que depois foi posteriormente também aí apóstolo de Cristo. André, que era seu irmão, também apóstolo de Cristo. André, que por sua vez também fora discípulo de João o Batista, e depois, por ocasião aí do batismo de Jesus, ele passa a seguir o mestre, com a concordância inclusive de João o Batista. Então Simão Barjonas, quando fala Simão Barjonas, está querendo dizer de quem ele é filho, porque o sufixo bar denota de quem a pessoa é filho. Quando você ouve lá na Bíblia Barrabás, não está dizendo o nome da pessoa, e sim de quem ele é filho. É filho de Rabás, Bartolomeu, filho de Tomai, e assim por diante. Quando você vê Simão Barjonas, está dizendo Simão, filho de Jonas. O sufixo bar vai denotar de quem ele é filho. Então sabemos que ele era filho aí de Jonas, muito proeminente, um pescador por excelência, mas Deus o chama sobremodo e acima de tudo para ser um pescador de homens.
Sobre isso é importante ressaltar e verificar, meus queridos, vocês que já estão aí conosco, a Ellen Cássia, a missionária Ione, Ezequiel da Silva, Jadevan, grande abraço, meu amigo, vocês que já estão chegando aí, ainda um pouco número ainda de alunos em sala. Quero crer que daqui a pouco vamos estar chegando mais alunos aí para estarem conosco online. Merislane acabou de entrar também, grande abraço. Hoje temos uma aula maravilhosa aqui para estudarmos sobre a vida e a obra desse grande homem de Deus, a saber, o apóstolo Pedro. Pedro, para nós sintetizarmos melhor, nós vamos conhecer 3 fases na vida de Pedro. Se você olhar agora o Pedro das epístolas paulinas, ou petrinas, perdão, você vai ver algumas diferenças das 2 primeiras fases de Pedro. A primeira fase de Pedro, nós vamos encontrar ela lá no período dos evangelhos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo João e Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ver ali um Pedro diferente daquele que nós encontramos, por exemplo, em Atos, e mais diferente ainda daquele Pedro, o escritor agora das epístolas aqui petrinas. Se você for observar a primeira fase de Pedro, nós vamos encontrar um Pedro um tanto quanto intempestivo, ou seja, Pedro em sua primeira fase ainda era um homem muito instável, ou seja, ele vislumbrava momentos de altos, mas momentos também baixos. Ora ele estava aqui em cima, ora ele estava aqui mais embaixo, ele vivia em uma gangorra, como que se fosse uma roda gigante que estava girando, ora ele estava em cima, ora ele descia para baixo, quer dizer, existia ali muito se observa que era um homem muito instável, ao passo que ele tinha muita fé, daqui a pouco ele já estava pegando a espada. Esse mesmo Pedro que ele era pela sua própria natureza um homem que ele gostava muito, ele não se omitia, tinha algumas características peculiares muito importantes, não se omitia, seja para errar, seja para acertar, mas ele estava sempre tomando ali à frente de alguma situação. Mas encontramos momentos muito fortes, por exemplo, como o de João 6:66, aonde todos estão abandonando a Jesus, um dos momentos mais tristes da Bíblia Sagrada, aonde nós vamos encontrar Pedro quando Jesus disse: olha, vocês também querem me abandonar? Porque Jesus até aquele momento vinha operando grandes milagres, grandes maravilhas, mas a partir do capítulo 6 e o verso de número 66, uma mudança drástica começa a acontecer. Os discípulos vão os abandonando, a multidão começa a abandonar a Jesus, e Jesus disse: olha, vocês também querem me abandonar? Fiquem à vontade. E Pedro pega e diz a célebre frase: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então ele tem momentos épicos lá em cima, mas tem momentos que ele está realmente lá embaixo. Quem poderia se esquecer quando ele nega a Jesus por 3 vezes? Então, ora ele está lá em cima, ora ele está aqui muito mais embaixo. Então ele está muito instável, e é nesse período de instabilidade, inclusive, que Jesus chama ele agora não mais de Simão, mas chama de Pedro. Mas você vai observar que em algum momento Jesus o chama de Simão, e já em outro momento Jesus o chama de Pedro. Quando Pedro fazia uma coisa boa, ele era chamado de Pedro. Quando fazia alguma coisa que não era tão boa, Jesus já o chamava de Simão. Quer dizer, ele estava vivendo momentos difíceis, ora aqui embaixo, outra hora aqui em cima, então estava um momento muito instável. Então Jesus ele o chama de Pedro, que quer dizer Petros, fragmento de pedra. E quando Jesus o chama de fragmento de pedra, e você vai poder observar, inclusive lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escrevera Mateus, você vai observar algo bastante interessante, é que Senhor Jesus ele faz uma afirmação poderosa, e por causa desta afirmação poderosa que Jesus faz,
A partir daí começa a existir muito equívoco, sobretudo naquela que nós conhecemos como a nossa prima, a Igreja Católica, inclusive de onde nós somos oriundos, saímos de lá quando ele desvirtuar os retos caminhos do Senhor, assim entendemos. Então a gente vai perceber e vai entender aqui, compreender a forma como eles analisavam, porque para eles o fundamento da igreja é Pedro, por causa dessa afirmação aqui de Mateus, no capítulo de número 18, e o capítulo de número 16, e o versículo de número 18, aonde o Senhor Jesus vai dizer assim para ele, de uma forma muito forte: pois eu também te digo, quando Pedro dá uma resposta muito, muito entusiasmada para Jesus, então diz: Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, quer dizer, Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logo eles entenderam que Pedro, a igreja seria edificada, a igreja seria fundada na pessoa de Pedro, e não existe um equívoco teológico mais estapafúrdio, mais relapso com a verdade e o contexto bíblico do que este, porque não existe nenhuma razão de ser para alguém ter esta compreensão. Perceba que até aqui não existia a idolatria a santos, é a Igreja Católica que vai começar a instituir a partir disso daí, e começa a divinizar e tornar aquilo que é criatura sendo algo como sendo sagrado para ser adorado e venerado, o que na Bíblia vai dizer de uma forma muito clara em Levítico 26, em Deuteronômio 5 e 8, onde podemos ver de forma muito clara que você pode analisar de luz de lamparina e você não vai encontrar um só versículo que dá base para que o homem possa adorar alguma imagem. Se não, vejamos, ali no capítulo 5 e o verso de número 8 de Deuteronômio, o próprio Deus está falando assim: olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem semelhança alguma do que há na terra, nem nas águas embaixo da terra. Então você não pode fazer uma imagem daquilo, nem do próprio Deus, nem do próprio Jesus, de nenhum anjo e de nenhum homem aqui na terra, ou de um peixe, ou de qualquer coisa, porque existem países que eles adoram, por exemplo, a minhoca como Deus, adoram vaca como Deus, o piolho como Deus, totens como Deus, então ratos como Deus. É um absurdo, uma sandice sem tamanho. Então Deus jamais iria concordar e jamais faria uma afirmação desta natureza. Pastor, então por que é que Jesus diz isso? Porque quando ele diz: olha, pois eu digo que tu és Petros, digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui está o equívoco. Quando vocês vão perceber que uma parte está falando de Pedro. Então quando diz: eu lhe digo que tu és Petros, Petros aqui, ele é masculino. E ele vai dizer agora, vai mudar de Petro para Petra. Petra é pedra, rocha. Então ele disse assim: e sobre essa rocha, Jesus está falando ele, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então é sobre a rocha que é Jesus. Então nós vamos observar Pedro falando sobre isso, nós vamos observar que Jesus, ele é a pedra angular da esquina. Então a pedra é Jesus. Segundo que em toda a Bíblia você nunca vai ver uma informação, por mais homem honrado que seja, por mais santo que seja esse homem, mais honesto que seja, nenhuma parte da Bíblia Deus vai se referir ao homem como Petra, quer dizer rocha. Fragmento de pedra até pode ser, Petros até pode ser, porque é fragmento de pedra. Agora rocha, Petra, só é direcionada, e não existe nenhuma outra passagem onde se relaciona ao homem. Petra, como rocha aqui, falando a respeito de fundamento, sempre tem a ver com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E isso precisa ficar claro e muito claro em nossa mente. Para que alguém não tenha dúvida, eu vou até fazer aqui uma análise para você aqui ter uma questão. Primeiro, Petros é masculino. Não tem dúvida com relação a isso. Petra é feminino, quer dizer rocha. Outro sim. Perceba,
eu tenho esta caneta aqui, está em minhas mãos, sim ou não? Esta caneta está em minhas mãos. Eu pego agora a minha Bíblia e eu vou dizer, esta Bíblia está em minhas mãos. Ou eu poderia dizer, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, eu estou pegando em uma mesa. A minha esposa, que é professora de inglês, ela diria assim, olha, quando diz assim, esta caneta, então ela vai dizer assim, this pen. E se for a Bíblia, por exemplo, this Bible. Se for a mesa aqui, por exemplo, this table. Então quer dizer, esta caneta, esta Bíblia, esta mesa. Quando eu digo esta, ela vai dar o pronome aqui para você entender melhor a respeito disso daqui, olha. Então, pronome demonstrativo de algo que está perto. Então, quando eu digo esta, é algo que está ligado aqui à minha mão, ao alcance da minha mão. Esta, this Bible, esta Bíblia. This pen, esta caneta. This table, esta mesa, é algo que está ao alcance da minha mão. Mas o interessante é que Jesus não disse sobre esta pedra. Jesus, ele diz sobre essa pedra. E aqui está a diferença. Porque se o pronome demonstrativo esta se refere a algo que está ao alcance da sua mão, agora o outro pronome possessivo, ou pronome demonstrativo, que é o essa, e é essa que Jesus escreve aqui, ele vai referir-se a algo que está distante. Então Pedro estava distante. Se Jesus estivesse falando de Pedro, Jesus diria da seguinte forma, e sobre essa pedra, Pedro, porque está distante, sobre esta pedra, Pedro, está distante, aí seria com Pedro. Mas Jesus, ele utilizou assim, olha, ele utilizou diferente, ele diz sobre esta pedra. Quando Jesus diz esta pedra, está dizendo sobre esta pedra que sou eu, Jesus, a glória é minha, o poder é meu, o fundamento da igreja é meu. Então Jesus só diz sobre esta pedra. Então quando ele diz esta pedra, então não sobrou mais espaço para Pedro, porque se fosse se relacionar a Pedro, ele não teria dito esta, Jesus teria dito essa pedra, porque está distante, longe das minhas mãos. Está longe do alcance das minhas mãos. Se fosse para Pedro, ele teria dito sobre esta pedra, Pedro, que é você. Não, ele diz sobre esta pedra que sou eu, o grande eu sou, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Não sei se deu mais ou menos para vocês entenderem e sintetizar aí sobre essa questão. Aleluia! Infelizmente a internet está muito ruim. Porém, o professor está gravando a aula em outro aparelho, depois podemos disponibilizar. Muito bem, pastor Paulo Rodrigo está falando. Nós estamos aqui, além dessa transmissão, estamos também com uma outra gravação que depois nós vamos estar disponibilizando. Se essa aqui não ficar muito tranquilamente, a gente disponibiliza depois aí para vocês, ok? Grande abraço aí a todos, vamos continuar aí com a nossa aula. Já que você entendeu este contexto agora, aí na página ainda do seu livro, na página de número 95, onde nós estamos falando, 1.1, Pedro o pescador. Então, estamos aí na primeira fase. A primeira fase de Jesus é essa, que ele está muito instável. A segunda fase aí da vida do apóstolo Pedro é registrada em Atos. Em Atos, nós já percebemos uma nova fase aqui do apóstolo Pedro. Nesta nova fase, nós vamos observar algo por demais interessante. É que Paulo agora deixa de ser impetuoso, intempestivo e instável, e agora ele começa a ser uma pessoa mais prudente, uma pessoa que agora já consegue ter uma certa estabilidade. Ele deixa de ser instável para começar a ser estável, quer dizer, ele já tem agora uma certa estabilidade, uma certa firmeza, que começa a adquirir com a experiência e logo depois da morte e ascensão de Jesus Cristo de Nazaré. Isto é tão verdade que você vai perceber agora
ápices, momentos maravilhosos que você vai perceber na vida de Pedro. Momentos maravilhosos. Os altos começam a ficar mais constantes. Se não percebam, ali no momento de Pentecoste, olha como que Deus usou poderosamente. Observa a pregação do apóstolo Paulo. Ele, em uma pregação, 3.000, 5.000 almas aceitam a Jesus, se convertem, rendem aos pés do Mestre. Que maravilha! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, digno de toda a glória. Então nós vamos ver agora também uma outra terceira fase, que é exatamente esta, que é a fase onde nós temos as epístolas aqui petrinas. Então nós vamos perceber um apóstolo Pedro um tanto quanto diferente daquelas duas primeiras fases, a fase do Evangelho, um Paulo mais intempestivo, a fase agora, a segunda fase no livro de Atos, que já é um homem que consegue conseguir uma certa estabilidade, em que os momentos mais altos, os ápices da vida dele, estão mais presentes, ao passo que os momentos de fragilidade, os momentos de instabilidade começam a diminuir. E agora chegamos aqui nas epístolas petrinas, aonde nós vamos encontrar um apóstolo Pedro bem diferente, mas muito diferente mesmo daqueles outros dois daquela primeira fase. Primeiro, porque agora ele já está avançado de idade, levando-se em consideração que agora ele já está em uma tenra idade, ou já está numa idade avançada, perdão, numa idade bastante avançada, e por estar em uma idade bastante avançada, a experiência o leva agora em um outro estágio. E nós vamos observar aqui o quanto esse homem está aqui cônscio, seguro das suas palavras, o quanto ele está agora abençoado e fortemente respaldado dentro da palavra de Deus. Então, já que você entendeu essas três fases aí da vida do apóstolo Pedro, vamos agora caminhar sobre a questão da autoria. 1.2 aí do capítulo 1 da unidade em que nós estamos estudando. 1.1, a respeito da autoria. Se não vejamos, percebam, sobre a autoria aqui da epístola de Pedro, é importante dizer, vale-se dizer, importante ressaltar, que a primeira epístola de Pedro não existe assim uma análise, ainda que hipotética, de alguém, por exemplo, com argumento sólido, dizer que não fora ele o escritor aqui desta carta, desta epístola. Então, sobre isso não existe qualquer dúvida, são quase que unânimes. Se existe uma epístola dentro do cânon do Novo Testamento em que não houve qualquer, vamos dizer assim, dúvida sobre a autoria, é a primeira epístola de Pedro. Primeiro porque ele já começa dizendo que eu, apóstolo de Cristo. Então ele já se identificou. Ele diz, eu sou o escritor desta carta. Então sobre isso não existe dúvida. Como não existe dúvida, por exemplo, nos nossos pais na fé. Nenhum pai da fé negou a autoria desta carta, não sendo de Pedro. Nenhum reformista ou pré-reformista questionou a autoria desta carta que não fosse Pedro. Os principais teólogos, até os mais odiernos, nunca existiu nenhum outro que questionou a autoria desta carta. Não, mas nós encontramos dentro da teologia liberal, pastor, um ou dois dissonantes que dizem que pode ser que esta carta não teria sido escrita pelo apóstolo Pedro, e argumenta para tanto, porque a carta ela tem nuances de um grego muito cristalino, um grego muito bem estruturado. Então, assim, na argumentação desses teólogos liberais, e eles questionam a tudo. Então, eu não costumo nem dar muito ouvido a esses teólogos liberais, porque se todos os reformistas, pré-reformistas, o pai da igreja, nunca ao longo da história não houve nenhuma contestação com relação a isso, como é que aparece agora um teólogo liberal e tenta argumentar uma tese que não tem nenhuma razão de ser? Primeiro porque ela própria se desfaz, porque nesta carta, primeira epístola, até o próprio Pedro, ele diz que escreveu essa carta em parceria com Silvano. Quem é Silvano? Silas.
Então Silas, ele era um homem erudito, conhecedor do grego helenista. E segundo, que não tem nenhuma sustentação, porque o próprio Pedro, porque eles argumentam que aqui o grego é muito sofisticado. Ora, Pedro era da Galileia, ele veio de Betsaida, esta região era helenista, então assim, aonde o grego ele tinha uma predominância, então era natural que Pedro conhecesse ali as nuances e toda a cristianidade ali do grego, e por isso escreve com muita propriedade. E segundo, que aqui Trajano, Silas era um erudito e estava com ele e foi coparticipe aqui, não vou dizer coautor, mas esteve ali na instrução, como que um escriba orientando, fazendo ali de repente alguma correção ou outro. Então não existe uma análise, ainda que hipotética, e alguém, por exemplo, queria argumentar que esta carta não teria sido escrita por Pedro. E já se aqui nós não temos aqui nenhuma resistência que a autoria teria sido aqui do apóstolo Pedro, na segunda epístola nós já vamos encontrar aqui uma aparente contradição, e por causa dessa aparente contradição, essa carta ela demorou-se muito tempo para ser aceita dentro do cânon do Novo Testamento. Ela e a epístola de Judas, elas foram as epístolas que só foram inseridas muito mais lá na frente, foram as últimas a serem inseridas, porque havia algumas dúvidas, tanto quanto na autoria, quanto na canonicidade aqui dessa epístola. E pelo simples fato que na epístola aqui, na segunda epístola de Pedro, nós vamos encontrar uma mudança drástica de narrativa, porque se na primeira epístola nós encontramos aqui esse grego muito polido, muito bem harmonizado, muito bem estruturado, com palavras muito fortes, esclarecedoras, de uma erudição muito grande, já na segunda epístola não. Ali nós vamos perceber que as frases não são tão assim tão contundentes, tão muito bem elaborada, o grego ele não está assim tão muito estruturado em seu original. Exatamente por causa disso, alguns argumentam de que não teria sido Pedro e que possivelmente, e por causa até de uma similaridade, alguma parte ali com a epístola de Judas, então eles tentam ali, principalmente os teólogos liberais, argumentar que não teria sido Pedro o escritor aqui desta carta. Contudo, não existe nenhuma razão de ser, uma análise ainda de que hipotética, de que possamos assim conjecturar de uma forma diferente. Haja vista que nós vamos observar dentro do contexto dessa carta o próprio apóstolo Pedro aqui argumentando a partir no capítulo 1 até o verso 14, nós vamos observar ele próprio dizendo que ele dizendo que foi ele quem escrevera, eu, apóstolo de Cristo, servo de Deus, escrevi a carta. E nós vamos observar que o mesmo Pedro ele vai dizer a seguinte, olha, esta é a segunda carta que vos escrevo. Ora, se ele está escrevendo a segunda, é porque existiu a primeira. Lógico que para se harmonizar uma situação distinta como essa, se ele está dizendo que escreveu a segunda epístola, é porque ele escreveu a primeira. Então, se ele escreveu a primeira, então aqui não resta dúvida de que de fato realmente fora ele o escritor aqui desta carta. Ele está dizendo, fui eu quem escrevi a carta, ele abirrogou-se para si. Várias outras argumentações nos levam a crer, a ter uma absoluta certeza e poder clarividenciar, sem nenhum medo de errar, com toda a convicção que essa carta fora de fato escrita por ele. Você for observar, por exemplo, a afirmação de 1 Pedro, no versículo de número 14, no capítulo 3, ele vai falar inclusive a respeito desta questão também. Ele vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo de número 17, salvo engano, ele vai estar falando a respeito disso. Percebam que ele vai dizer mais ou menos assim, olha, mas nós ouvimos em sua majestade, onde o Pai o glorificou, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ora,
Então, o próprio apóstolo está dizendo, quem é que falou isso? Ele está falando dele próprio, que ele viu Jesus transfigurado em um corpo de glória. Onde foi isso? Lá no Monte da Transfiguração. Então, quem estava lá? Estava Tiago, estava João, estava Pedro. Tiago já não poderia ser, porque Tiago já havia sido martirizado aqui nesse tempo. João, ele não aberrugou para ti o título dessa carta, então só poderia ser de fato realmente Pedro, que era um dos três que estavam lá. Então, sobre isso não pode ter nenhuma dúvida. Você quer ver um outro argumento muito forte, dentre vários que poderíamos aqui citar? A própria citação no verso 14 do capítulo de número 1, ele vai dizer da seguinte forma, dizendo a respeito de como seria. Ele vai argumentar que o Senhor Jesus, o Mestre, mostrou a ele como seria a sua morte. E nós sabemos que a morte de Pedro foi martirizado, sendo crucificado também pelas mãos e atados, e ele vai citar, e essa afirmação ela vai colaborar, e ela vai de frente com aquilo que no capítulo 21 e no versículo de número 18 e 19, salvo engano, aonde nós vamos observar ali da seguinte forma, Jesus falando a respeito ali de Pedro, sobre essa questão, diz, na verdade, eu te digo, e ele vai dizer de forma bem enfática, Pedro, quando tu eras moço, tu andava para onde tu queria, tu passeava para onde tu queria, mas porém, quando tu estiveres velho, tu estenderás as mãos e alguém te cingirá. E tu não mais andará e não estará onde mais tu quer, mas aonde alguém quer te levar. Ele estava, e a sequência vai dizer ainda, a interlocução ali, quando quem está aí escrevendo, ali, João escrevendo, ele vai dizer, e Jesus estava falando isso acerca, mostrando de que morte Pedro, de que tipo de morte Pedro então morreria. Então não resta dúvida de que aqui realmente é a pessoa de Pedro, o apóstolo, que escreveu esta carta. Porque razão muitas pessoas não observaram para esses fatos e durante muito tempo, de muitos anos, demorou-se então para aceitar a canonicidade e a autoria dessa segunda carta. Se na primeira não teve nenhuma dúvida, percebemos várias dúvidas aí com relação a essa questão. Só me dá o horário aí para mim não me perder, eu estou sem o relógio aqui. Muito bem, é porque demos uma atrasadinha, deixa eu só... Estamos aqui em cima do horário, meus queridos e amados irmãos. Vamos dar uma acelerada aqui para ver se a gente ganha tempo. As coisas, o pastor da próxima aula já está aqui, nós começamos devido a um problema técnico, começamos um pouquinho atrasado, mas vamos ganhar tempo aqui dentro desta matéria. 1.3, a data das epístolas, da escrita da Epístolas Petrinas. Então, a primeira carta, ela fora escrita entre os anos 60 aos anos 63 a 64 antes de Cristo. E a segunda epístola fora escrito, há uma concordância com relação a isso, que foi depois do ano 64, ou seja, entre o ano 65 ao ano 66 a 67, no mais tardar. Haja vista que a tradição nos dá conta que Pedro morreu martirizado no ano 67 depois de Cristo. E se na primeira carta fala muito a respeito de uma perseguição, vai colaborar muito com o tempo da perseguição que Nero promoveu à igreja. E essa perseguição, ela vai durar e vai perdurar e permanecer aí durante um bom tempo. E vai permanecer até o ano 64. Então, no ano 64, essa perseguição ela vai cessar por um pouco. E é quando cessa essa perseguição aí, inclusive, que é escrito esta segunda epístola petrina. É claro que às vezes escrita de forma mais afobada, um pouco mais apressada, de repente aqui já não tem a presença também de Silvano, esse erudito, então inclusive por causa disso, essa mudança aí de trajetória aí, da interlocução, da maneira de expor as suas palavras na visão ali, como Pedro estava identificando as coisas. Mas não resta dúvida de que de fato fora ele o escritor. E esta, muito possivelmente, certamente, é as duas datas mais provável de que tenha sido escrita a primeira e a segunda epístola de Pedro. Então, assim, se não existe agora dúvida, o período que ele escreveu, existe uma dúvida do local.
onde Pedro escreveu, por exemplo, esta carta. Porque se Paulo escreveu, e a tradição diz que ele escreveu de Roma, e se ele escreveu de Roma, os teólogos liberais e alguns vão argumentar da seguinte forma: se Paulo escreveu de Roma, por que é que ele diz que estava em Babilônia? Quando ele diz Babilônia, primeiro que a gente precisa entender, tem pelo menos aqui duas Babilônias, a Babilônia ali do rio Eufrates, a Babilônia da egípcia, a Mesopotâmia, quem poderia esquecer? Mas o interessante é que essa afirmação de que escreve de Babilônia, ele não está falando a uma cidade, e sim a circunstância aonde ele está, porque Babilônia significa um mundo rodeado de pecado, de muitas outras coisas, como é registrado, por exemplo, em Apocalipse. João está na ilha de Patmos e ele recebe a visão e ele fala inclusive de uma Babilônia, e aquela Babilônia ali ela é figurativa, não é uma Babilônia, uma cidade na verdade literal, é mais uma sua situação, uma condição de como estão as conjecturas atuais. Então, assim, não podemos afirmar que foi realmente de Babilônia, até porque não existe nenhum registro que Pedro tenha passado, por exemplo, por Babilônia, nem a egípcia, Mesopotâmia, da região aqui do rio Eufrates, nada disso. Ele nunca passou por lá, não tem nenhum registro. Então, o mais provável mesmo é que, como está registrado na tradição, é que tenha escrito essa carta aqui de Roma. E para quem ele escreveu esta carta? Ele escreve esta carta e ele identifica para quem ele está escrevendo. Ele está dizendo que é para aqueles que estão na região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. E toda essa região aqui nós sabemos que fazia parte da Ásia Menor, atual porção da Turquia asiática nos dias de hoje. Então, alguém até pode argumentar, mas aqui é a mesma região que Paulo esteve, sim, só que nesse momento, por ocasião ainda da primeira viagem missionária, apóstolo Paulo não tinha passado por aqui ainda, ele só vai vir já a partir da outra viagem missionária. Então, quem passou aqui agora, ainda não tinha passado Paulo por aqui, ele passa por essa região, mais especificamente na região do Ponto aqui, da Capadócia, Ásia e Bitínia. Então é para esses, e ele diz que aos que estão dispersos, percebam aqui a forte ênfase, ele vai dizer aqueles que estão dispersos. Na primeira epístola, ele já começa dizendo algo muito forte aqui. Primeiro ele vai comparar esses cristãos como dispersos. E dispersos por causa de quê? Por causa da diáspora, desde aquele acontecimento ali especificamente, aonde Estevão é morto. Por causa da morte de Estevão, começa uma grande perseguição, eles começam a se deslocar para os lugares mais longínquos da face da terra, tentando fugir de quê? Dessa grande perseguição que está acontecendo. Então acontece essa pequena diáspora e eles começam a ficar dispersos. Segunda coisa que nós identificamos aqui também na epístola de 1 Pedro é que eles chamam estes a quem ele está destinando a carta, vai chamar eles de forasteiro. E forasteiro e peregrino também somos nós aqui na terra. Mas eles eram forasteiros por causa de uma questão, porque foram dispersos, porque foram perseguidos, e para salvar sua vida eles são dispersos e vão ali para várias outras cidades. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo chama aqui a atenção, ele vai chamar estes a quem ele está destinando a carta de eleitos. Ora, eles são dispersos por causa ali da perseguição política e religiosa. Segundo, eles são forasteiros por causa do aspecto social. Terceiro, eles são eleitos pela escolha divina aqui de Deus. 1 Pedro 1 e 3, nós vamos observar que Jesus ele já vai começar aqui entrando muito forte, porque aqui ele já vai falar sobre a salvação como presente de Deus. A salvação como presente de Deus. E logo no capítulo 1 ele vai dizer assim, olha, bendito seja o Deus Pai, Criador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual gerou em nós uma nova e viva esperança mediante
a salvação por intermédio da ressurreição de Cristo Jesus. Então ele já começa aqui dizendo qual é a fonte da nossa salvação e qual é a natureza da nossa salvação. A natureza da nossa salvação está presente na afirmação quando ele diz por uma nova e viva esperança. Qual é a natureza da nossa salvação? A natureza da nossa salvação é uma nova e uma viva esperança em que? Agora vai falar a fonte da nossa salvação. Qual é a fonte da nossa salvação? O versículo ele já vai explicar aí muito claramente que é mediante a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré dentre os mortos. Então ele já começa dizendo aqui a fonte e a natureza da nossa salvação. A nossa natureza da salvação vem de quê? De uma nova e viva esperança. Isso significa dizer que Jesus é a nossa esperança. E o apóstolo Pedro aqui ele está falando enfaticamente a respeito desta viva esperança, porque o crente jamais perde a esperança. Por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. Jesus ele até morreu, a nossa esperança morreu um dia, mas ao terceiro dia ela ressuscitou para nunca mais morrer. Então, existe um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre, só se for para eles lá. Para o crente, jamais pode morrer. Eu colaboro e eu cito aqui, já chegando aqui no finalzinho, finalizando aqui os dizeres, ainda tinha muito para nós falarmos, mas não cronometramos bem aqui o tempo e vamos acelerar aqui. Sobre essa questão dessa bendita, dessa nova esperança, eu até gostaria de citar uma frase de um camarada fantástico, vencedor do prêmio Nobel, Albert Schweitzer. Ele tem uma frase fantástica que ele diz que a tragédia não é quando alguém morre, a tragédia é quando morre dentro do homem algo importante estando ele ainda vivo. Então eu parafraseio esta frase dizendo que a morte não é, na verdade, a maior fatalidade que pode acontecer na vida do homem. A maior fatalidade é como morre a esperança dentro de um homem, estando este homem ainda vivo. Então a esperança jamais deva morrer. O crente jamais perde a esperança. Terceiro ponto analisado aí na epístola é a recompensa dessa nossa salvação. O versículo 4 vai falar por uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para nós nos céus, para cada um de nós outros. Então é a recompensa da nossa salvação é esta. E como é que nós vamos alcançar essa recompensa? É se nós formos honestos. É por isso que eu e você devemos escolhermos ser honestos, porque no final do caminho existe um céu lindo e maravilhoso, a qual eu não posso perder, a qual você também não pode perder. Em quarto lugar, a segurança da nossa salvação. O versículo 5 vai tratar a respeito disso. A nossa segurança, como é que eu tenho certeza? Se eu fui honesto, como é que eu vou ter a certeza, a segurança da minha salvação? Então, quando eu sou honesto, eu posso dizer que eu estou salvo, e em segundo plano eu estou sendo salvo, e por último eu serei salvo. Quando é que eu estou salvo? Eu estou salvo hoje, se eu estiver sendo honesto. E como é que eu estarei continuando sendo salvo? No amanhã. Quando, por exemplo, aqui eu agora estiver continuando servindo a Deus, então eu vou continuar sendo salvo. E eu serei salvo quando eu morrer, quando eu for assunto agora ao céu, então eu serei salvo eternamente para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Para finalizar aqui, um quinto ponto abordado aqui em 1 Pedro, é a alegria da nossa salvação. E esta alegria, queridos, da nossa salvação, o crente jamais poderá perdê-la. E por que é que nós não podemos perder? Porque se você perder uma alegria da salvação, querido, você perdeu tudo. E é a mesma coisa que passou, por exemplo, Davi. O pior momento da vida de Davi foi quando perdeu a alegria da sua salvação. Então ele perdeu tudo na vida. E quando no Salmo 51 ele vai dizer: Senhor, devolve-me a alegria da minha salvação. Era a coisa mais preciosa que ele tinha, era a alegria da salvação. Queridos, eu finalizo aqui dizendo: o cristão que perde a alegria da sua salvação, ele perdeu tudo. Perca tudo, mas não perca Jesus. Perca tudo, mas não perca a tua santidade.
Perca tudo, mas não perca o céu, não perca a alegria da tua salvação, não te corrompa, não deixa os seus princípios bíblicos intrínsecos que estão dentro de você através da palavra morrerem, porque se você perder a alegria da tua salvação, acabou tudo, irmãos. E isso é o que nós estamos vivendo, infelizmente, muitos dos nossos dias odiernos, presenciamos isso em nossos cultos, presenciamos isso no nosso viver diário, contínuo. Você olha para a pessoa dentro de um culto, você não percebe mais esta alegria, aquele brilho no olhar. Percebam que nem mais lenço as pessoas trazem, na verdade, para o culto. Eles passam o culto ali de olhos enxutos, eles não estão mais preocupados, parece, com esta alegria, com esse fervor. É um mero formalismo o fato de estar ali presente em um culto. Estão mais para assistir do que, na verdade, para cultuar a Deus. E eu finalizo aqui dizendo: não perca a alegria indizível da tua salvação. Alguns anos atrás eu li sobre isso, a alegria indizível da nossa salvação. Esqueci agora o autor, alguns anos atrás eu li, mas que coisa maravilhosa quando eu li aquele livro e eu ali prestei atenção, tão forte é que a gente deva ter presente em nossa vida a alegria indizível da nossa salvação. Porque quando nós temos alegria indizível no nosso coração, nós temos esse brilho do Espírito Santo, a nossa vida é diferente, nós temos um novo sentir, nós temos um novo agir, nós temos um novo pensar, porque somos uma nova criatura, fomos regenerados, transformados pelo poder da palavra. E Deus está com saudade da época em que nós vínhamos para o culto e não sentíamos pesado por causa de Deus. Deus está com saudade quando ir para a escola bíblica dominical era um prazer e não um fardo. Deus está com saudade da época que nós dobrávamos os nossos joelhos e o buscava com todo o fervente amor e devoção do nosso coração. Deus está com saudade da época em que passávamos vigília chorando na presença dele. Deus está com saudade da época que andávamos, por exemplo, com um panfletinho dentro do nosso bolso, pregando, evangelizando e convidando as pessoas para assistirem e sentirem o mesmo prazer e o gozo que você sentia na sua alma de estar servindo e adorando ao nome do Senhor. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Falamos muito pouco daquilo que precisaríamos falar, mas vocês têm o livro aí, continue estudando, dê uma olhada, uma massificada em tudo aquilo que precisa ser observado. Grande abraço a todos e na próxima aula vamos estar finalizando esse módulo de Hebreus e Epístolas Gerais. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe, tenha uma semana próspera, abençoada e feliz. Grande abraço a todos.